Vamos dar início à nossa escola de hoje, nossa aula de hoje. E nós estamos, esse mês de julho, irmãos, tem sido um mês tremendo demais. Porque o tema do mês de julho é Eu Tenho um Pai. Eu estou em julho ainda, gente, misericórdia, né? Era só um teste para saber se vocês estavam ligados, né? Mês de agosto, gente, mês de agosto, né? O tema do nosso mês de agosto é Eu Tenho um Pai. Você pode dizer comigo assim, eu tenho um Pai. Aleluia. Essa é a verdade, a nossa declaração de fé. Nós temos um Pai, né? Muito acima do nosso Pai da terra. Alguns tiveram pais na terra, alguns conheceram seus pais, outros não. Alguns tiveram bons pais, outros não, mas independente do seu pai da terra, eu quero que você saiba que o verdadeiro, perfeito Pai é o nosso Pai que está no céu. E é sobre ele que nós temos falado esse mês. E na semana passada, eu vou dar uma pincelada assim rapidinha. Na semana passada nós falamos sobre o quanto que a falta de paternidade da terra pode afetar a nossa vida. O pai da terra, não ter o pai da terra ou ter o pai da terra, de qualquer forma, você vai ser afetado de uma forma ou de outra, né? E nós falamos aqui sobre algumas feridas, alguns sinais de quando nós chamamos de um espírito, não que seja um espírito de fato, né, mas uma forma de agir, de pensar, que está enraizada na orfandade. E nós falamos sobre algumas características, uma delas é a rejeição. Muitos de nós, temos no nosso coração esse sentimento de rejeição. E a gente está sempre achando que as pessoas estão nos rejeitando, que as pessoas não nos amam, né? Que as pessoas estão sempre, de alguma forma, nos criticando, falando mal da gente. Enfim, a gente tem sempre esse sentimento de que nós não somos completamente amados. Nós falamos também sobre a escassez, porque muitos de nós crescemos em um ambiente de falta, de escassez. Então a gente trouxe isso para nós lá da nossa família, e hoje muitos de nós vivemos em um dos dois extremos. Ou a gente acha que sempre vai faltar, e aí tem aquela pessoa que é o suvina, já ouviu falar no suvina? O mão de vaca, né? O munheca fechada, que não gasta com nada, irmão, né? Compra sempre o mais barato, sempre o pior, né? E às vezes não é nem porque não tem, não. Às vezes é porque não quer gastar. Aí você fala, por que fulano é tão mão de vaca? Mas não é, porque de repente lá no passado, ele cresceu num ambiente de tanta escassez, que isso está enraizado dentro dele. E aí ou a pessoa, ela é suvina demais, ou a pessoa não tem controle. É descontrolada na compra. Compra a Shopee que sabe, irmão, né? Então, irmãos, mas isso é uma raiz da orfandade. É a escassez. Falamos também sobre o não pertencimento. O que quer dizer isso? Uma pessoa que nunca se sente parte de lugar nenhum. Nunca consegue se sentir parte de nada. Em todo lugar que ela chega, seja no trabalho, seja na igreja, seja num grupo de amigos, a pessoa está sempre se sentindo, eu não consigo me sentir parte de nada. Por que isso? Porque lá no seu passado, você teve alguma ferida da orfandade. Falamos sobre isolamento, dependência. Irmãos, olha, a pessoa que vive muito isolada, independente, eu luto por mim mesmo. Eu aprendi a lutar por mim mesmo. Sabe como é que é? Por que isso, irmãos? Porque lá atrás, ela de repente não teve aquele pai presente que lutou por ela. E aí ela aprendeu a lutar por conta própria. E aí hoje ela tem muita dificuldade de chegar num ambiente como esse aqui e pedir ajuda. Por quê? Não é que a pessoa não gosta de pedir ajuda. Não é que a pessoa é orgulhosa. É porque, na verdade, ela nunca teve a proteção e a ajuda necessária. Então ela aprendeu a lutar por conta própria. Então ela tem dificuldade com isso. É a raiz da orfandade. E por último, abandono. Pessoas que foram abandonadas na infância crescem com esse sentimento de que sempre alguém vai me abandonar.
essa sensação de que eu não posso me abrir demais, de que eu não posso confiar em você demais, porque lá atrás eu fui abandonada quando eu era criança, quando eu era adolescente, então agora eu tenho medo de confiar, porque eu sinto que vão me abandonar de novo. Então tudo isso faz parte dessa raiz da orfandade. Mas hoje eu não quero falar sobre isso. Hoje não vai ter o slide que não deu tempo de fazer, mas eu queria que você anotasse. Porque hoje eu queria te ajudar e te dar alguns passos práticos para te ajudar a vencer tudo isso que nós falamos aqui. Te ajudar a vencer a raiz da orfandade, da escassez, do abandono, do sentimento de não se fazer parte, do sentimento de ninguém me ama, sabe? Todo esse conjunto de sentimentos que fazem tão mal para a gente, eu quero te ajudar hoje. De que forma que você pode vencer isso daí? E eu queria que você anotasse hoje assim, ó. Anota assim. Como vencer o espírito da orfandade? Se você estiver anotando no seu celular, num papel, eu quero compartilhar com você. Como vencer essas raízes? Como vencer essas dificuldades da nossa vida? Como vencer o sentimento de escassez? Como vencer o sentimento de abandono, o sentimento de rejeição? Como vencer o sentimento de não pertencimento? Como se tornar uma pessoa plena, completa? Eu quero te dar a chave que vai desbloquear isso daí na sua vida. Amém? Quem quer aprender diz amém. Então olha, deixa eu te falar uma coisa. A ferida da orfandade é curada através do relacionamento. Amém? Eu vou repetir. A ferida da orfandade, ela só é curada, só tem uma forma dela ser curada, através do relacionamento. E hoje nós vamos falar sobre os 4 tipos de relacionamento que você precisa ter, se você quer receber cura na sua vida. Se você quer ser uma pessoa curada, completa, sarada, ser definitivamente curada. Tem muitas pessoas hoje em dia, irmãos, que estão vivendo em quadros de depressão, quadros de crise de ansiedade, quadros de problemas familiares que a pessoa carrega para sua família, nunca consegue dar certo com ninguém. Nunca consegue dar certo em lugar nenhum, em casamento nenhum, em nada. Não consegue dar certo financeiramente, não consegue dar certo emocionalmente, não consegue dar certo em nada. Está sempre sofrendo, vivendo um ciclo na sua vida. E eu quero te ajudar hoje e te dizer que a raiz de tudo isso está lá atrás. Mas existe uma chave hoje, que elas são na verdade 4 chaves, que vão desbloquear a sua vida e você vai receber muita cura se você praticar. Você quer? 4 tipos de relacionamentos que nós precisamos ter para sermos curados. O primeiro relacionamento está em João capítulo 1, verso 12. 4 tipos de relacionamento que você precisa ter para você ser curado da raiz da orfandade e se tornar um filho de Deus maduro e curado. Sabe qual é o primeiro relacionamento? O relacionamento com Jesus como Senhor. Amém? Se você quer ser curado na sua vida, a primeira chave e a mais importante delas, se você não tiver essa chave aqui na sua vida, não adianta, que as outras não vão funcionar. São 4 portas, 4 chaves. A primeira delas é João 1:12. Quem achou aí diz amém. Bota aí para nós, Isabela. João 1:12. Contudo, aos que receberam a Jesus, está falando de Jesus, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade, o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A primeira forma de você ser curado da orfandade é se tornar filho de Deus. Só que você só se torna filho de Deus
se Jesus for o Senhor da sua vida. Eu vou repetir isso aqui. Você só pode ser filho de Deus se Jesus for o Senhor da sua vida. Você concorda comigo que hoje em dia, hoje, tá? Se você perguntar a qualquer pessoa, se você perguntar a qualquer pessoa, elas vão falar assim, claro, eu sou filho de Deus. Sim ou não? Qualquer pessoa que você perguntar, de qualquer religião, de qualquer lugar do mundo, a não ser um ateu muito convicto mesmo, né? Fora esses, se você perguntar assim, ele vai falar assim, claro, Deus é meu pai. Deus é pai de todos. Pai de todos, o fura-bolo, mas... pai de todos é só o dedo, irmão. Porque Deus não é pai de todos. Jesus, a Bíblia diz, esse é o problema, nós temos hoje duas teologias, nós temos a teologia da cabeça das pessoas e nós temos a teologia da Bíblia. Nós temos o que as pessoas acham na sua cabeça e nós temos o que a Bíblia diz. A Bíblia é o livro de Deus. Então, na cabeça das pessoas, todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz o seguinte, aos que receberam a Jesus como seu Senhor e creram no seu nome, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem não crê em Jesus e não recebeu ele como Senhor, não pode se tornar filho de Deus. Não tem poder, não tem autoridade para dizer eu sou filho de Deus. E quem recebeu Jesus? Quem crê em Jesus é quem? Se eu te perguntar, Serginho, você crê em Jesus? Sim ou não? Como é que eu sei disso? Você crê em Jesus, Fabiola? Como é que você pode provar isso? E você, Wendel? Você crê em Jesus, Wendel? Tem certeza? Tem alguma prova disso? Caramba, novinho já está esperto, hein? Porque você desceu pelas águas. Porque Jesus disse o seguinte, quem crer e for batizado será salvo. Então, quem crê em Jesus, automaticamente se batiza para provar a sua fé em Cristo Jesus. E aqueles que receberam a Jesus e creram no seu nome, passaram pelas águas, receberam agora o poder de ser feito filho de Deus. Então, irmãos, a primeira chave para você ser curado é receber Jesus como teu Senhor. Porque a partir do momento em que Jesus se torna o teu Senhor, Deus se torna o teu Pai. Diga assim comigo, ó, quando Jesus é o Senhor da minha vida, Deus se torna o meu Pai. Então, irmãos, se você quer ser curado da orfandade lá do passado, dos problemas que assolam a sua vida e a sua alma, o primeiro passo é entregar a sua vida para Jesus, para que Ele se torne o seu Senhor, e imediatamente você passa a nascer de novo, e você é adotado como filho, e aí você recebe o DNA de filho, e aí a cura começa a acontecer na sua vida. Amém? Olha, deixa eu só dizer aqui, eu não sei se tem alguém que não é batizado ainda, e você quer se tornar filho de Deus, setembro tem batismo, amém? Você pode aplaudir a Jesus aí, ó? É ou não é, Ana Luísa? Irmãos, eu não fiz apelo domingo, eu falhei. Não fiz o apelo para quem queria se batizar. Ana Luísa me procurou no final do culto e falou, pastor, olha só, você não chamou lá na frente não, mas o meu coração está queimando aqui, pastor. Eu quero me batizar, põe meu nome lá no batismo, pastor. Né, Ana Luísa? Já conversou com a mãe autorizou, ó, vamos descer nas águas. Irmãos, então o primeiro relacionamento é com Jesus como Senhor. Agora, o segundo relacionamento que você precisa ter é com o Espírito Santo. Abre comigo em João, capítulo 14, verso 18. João 14, 18. O primeiro relacionamento, a primeira chave para a cura da orfandade é se relacionar com Jesus. Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. O segundo relacionamento que você precisa ter para ser curado é com o Espírito Santo. João 14, verso 18, diz assim: Eu
não vos deixarei órfão. Eu voltarei para vocês. No verso 16, volta um pouquinho, verso 16, Jesus diz assim: eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. Irmãos, o mundo não pode se relacionar com Deus como Pai, porque não tem Jesus como Senhor. O mundo não pode se relacionar com o Espírito Santo porque não o conhece. Então Jesus é a primeira porta. Mas quando você tem Jesus como Senhor, então Deus se torna seu Pai e você passa a conhecer o Espírito Santo. E Jesus disse: o mundo não vê nem o conhece, mas vocês conhecem Ele, porque Ele habita convosco, Ele estará em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês através do Espírito Santo. Então, irmãos, quem tem o Espírito Santo não é órfão. Quem tem o Espírito Santo não é órfão. Porque quem tem o Espírito Santo tem o próprio Deus morando dentro dele. Você tem um Pai, e esse Pai não está apenas no céu, esse Pai está dentro de você. E é por isso que a cura começa a acontecer, Valmir. Porque, de repente, alguém aqui pode dizer o seguinte: pastor, eu ainda sofro muito, porque eu fui abandonado pelo meu pai. Quando eu era pequeno, eu fui abandonado. E aí eu tenho medo de ser abandonado novamente. Mas Jesus falou o seguinte: olha, eu quero que você saiba o seguinte: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês órfãos, porque eu vou enviar o Espírito Santo. Mas eu quero que você saiba que o Espírito Santo, ele vai habitar em você para sempre. Ele nunca vai te abandonar. Se o seu pai te abandonou, se pessoas te abandonaram, você pode ser curado, porque o Espírito Santo habita em você e ele nunca, o seu pai nunca, jamais vai te abandonar. Então o Espírito Santo, você precisa se relacionar com ele. Ter comunhão com o Espírito Santo. Você sabe, irmãos, hoje mesmo eu liguei para uma pessoa para conversar um pouco com ela, e uma pessoa que está enfrentando muitas batalhas, muitas lutas muito difíceis, familiares, problemas no casamento. E aí eu liguei para ela para conversar um pouco com ela, e eu falei com ela assim: minha irmã, a única coisa que eu posso te aconselhar é a melhor coisa que você pode fazer. E você pode ter certeza que se você fizer o que eu estou te falando, não tem como dar errado. Entra para o teu quarto. Vai ter tempo de comunhão com o Espírito Santo. Vai buscar o Espírito Santo. Pode ser que a circunstância externa não mude agora, mas você pode ter certeza que se você passar tempo com o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Porque, irmãos, às vezes nós estamos numa situação que a gente parece estar num labirinto. O labirinto tem saída, sim ou não? Sempre tem. Mas o problema é que às vezes você está num labirinto e você não sabe aonde está a saída, porque você está dentro dele. Só que eu vou te dizer uma coisa: o Espírito da verdade que mora dentro de você, o Espírito de adoção, o próprio Deus que mora dentro de você, ele não vê do ângulo que você vê, ele vê de cima para baixo. E ele consegue ver a saída de qualquer problema que você esteja, qualquer problema emocional. Sabe, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas ele nos deu o Espírito Santo para orar por nós, para nos ajudar em nossas fraquezas, para interceder por nós. Então, irmãos, quando nós entendemos que Jesus é o nosso Senhor, e nós passamos a nos relacionar com o Espírito Santo e ter tempo com o Espírito Santo, e não apenas falar com ele aqui dentro da igreja, mas falar com ele. Falei com ela, falei: irmã, está lavando louça? Vai orando, vai falando com o Espírito Santo de Deus. Acorda mais cedo, tem um tempo a sós com Deus. Vai fazer uma caminhada? Vai orando, vai falando com o Espírito Santo. Vai buscando ao Senhor. Ela dirige, ela tem carro, né? Eu falei: você tem seu carro?
Você vai no mercado de carro, em vez de ir pro mercado lá com a cabeça pensando em problema, vai dirigindo, falando com o Espírito Santo de Deus, vai tendo tempo com o Espírito Santo de Deus. E eu falei com ela, eu garanto, que se você fizer isso, o Espírito Santo vai pegar esse pobre filho perdido, se sentindo perdido. Ele vai te tirar dessa situação, ele vai te colocar numa posição de filho amado do Senhor. Ele vai te dar revelação de quem você é, ele vai te dar revelação de quem é o teu Pai. Irmãos, quando o Espírito Santo de Deus revela dentro de você quem é o teu Pai, o medo vai embora, a ansiedade vai embora, a preocupação vai embora, porque Jesus disse o seguinte: por que vocês andam preocupados? Porque se o teu Pai cuida dos pássaros do céu, será que Ele não vai cuidar de você também? E é isso que o Espírito Santo veio morar dentro de você, para te ajudar a entender isso não aqui, mas te ajudar a entender isso aqui, que você é filho. Romanos capítulo 8, verso 16. Sabe por que você tem que se relacionar com o Espírito Santo? Porque Ele é o único que pode te ajudar a entender quem você é. Porque Romanos 8, 16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Olha, irmãos, o Espírito Santo, ele tem um trabalho, Josemar. Sabe qual é o trabalho do Espírito Santo? Muitos crentes acham que o trabalho do Espírito Santo é te convencer do seu pecado. Muitos crentes acham que o trabalho do Espírito Santo é sempre que você peca, ele fala, tá vendo? Pecou de novo, colocar um peso em cima de você. Não está na Bíblia isso. A Bíblia diz que o trabalho do Espírito Santo, no crente, né? É dizer para a Fabiola assim, você é filha. Você é filha, você está lá preocupado, você está naquela tribulação danada, você está ansioso, e o Espírito Santo está comunicando com você, você é filho, você é herdeiro, você é dono de todas as coisas, o teu pai cuida de você, você é filho, toda vez que você parar para ouvir o Espírito Santo em qualquer crise, em qualquer dificuldade que você tiver, a voz do Espírito Santo é sempre a mesma, você é filho de Deus, você ainda não entendeu, mas você é filho de Deus, porque quando a gente entende que a gente é filho de Deus, nós somos curados de toda a orfandade lá de trás. Porque a gente entende o que nós passamos lá atrás. Não tem nada a ver com o que nós podemos viver hoje. Porque eu tenho um Pai. Mas esse é o trabalho do Espírito Santo. Fala com esse irmão que está do seu lado assim, fala assim, a voz do Espírito Santo dentro de você é te convencer que você é filho. Se Jesus é o teu Senhor, olha, vamos lá, olha aqui. Se Jesus é o teu Senhor, o Espírito Santo está dizendo para você assim, ó, você é filho. Se Jesus ainda não é o teu Senhor, o Espírito Santo está dizendo assim, você ainda não é filho. Mas você pode ser, se você quiser. Amém, irmão? E o terceiro relacionamento que nós precisamos ter está em João 10:30. Vamos ver quem guardou aí. A primeira porta que nós precisamos abrir para sermos curados da orfandade é nos relacionar com como Senhor. A segunda porta que nós precisamos abrir para sermos curados é nos relacionar com como nosso amigo. Mas a terceira porta, Cauã, que você precisa passar por ela para se relacionar está em João 10:30. Que diz o quê? João 10:30 diz assim, Jesus disse, eu e o somos um. A terceira porta que você precisa abrir é se relacionar com Deus como Pai. Percebe que a gente está abrindo devagarzinho as portas. E olha, cadê o Abner? O Abner está aí? Cadê o Abner? Está lá? Chama ele lá para mim, chama o Abner lá. Eu vou fazer uma ilustração para você entender uma coisa aqui. Deixa eu ver se tem outra criança aí que pode me ajudar. Não, tem que ser o Abner mesmo. Porque ele é menorzinho, né? Poderia ser a Kathleen, mas...
Vem cá, filho. Fica aqui do meu lado, tá? Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Marcelo, se alguém na rua, alguém desconhecido, vamos supor que eu estou aqui, estou de longe, estou distraído, tá? E aí alguém te chama e fala assim, Marcelo, quem é aquele cara que está lá de casaco preto e calça bege? Você conhece ele? Você diria o quê? Você conhece? Quem é ele? O que você diria? Pastor. Se alguém te perguntasse quem sou eu, você diria o quê? Ele é o pastor João. Tá certo? Eu sou o pastor? Meu nome é? Minha função é? Pastor, né? Então, sou o pastor João? Sim. Agora, se alguém perguntar para tu assim, ô Abner, perguntar assim, quem sou eu? Meu pai. Vocês não ouviram? Fala alto, quem sou eu? Meu pai. Marcelo, quem sou eu? Ué, quem sou eu? Meu pai. Mas eu não sou João, não? Não, tem meu pai. Eu não sou pastor, não? Mas tem meu pai. O que eu quero dizer? Volta lá, filho. Tem pessoas que se relacionam com Deus como Deus. Tem muito crente que eles sempre dizem o seguinte, Jeová da peleja, Senhor dos exércitos. É ou não é? A oração do crente. Tem gente que ora assim, ó. Começa a orar, já começa assim, ó. Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aí eu te pergunto, ele é Deus, sim ou não? Sim. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, sim ou não? Sim. Senhor dos exércitos? Deus de Abraão, Isaque e Jacó? É ele ou não é? É. Agora, lê o Novo Testamento e procura uma vez de Jesus orando assim, Senhor Todo-Poderoso. Ué, mas ele não é? Sim. Mas não é o que ele quer ser para você. Ele é o juiz de toda a terra. Mas para você, ele quer ser apenas pai. Eu sou João, eu sou pastor, mas se o Abner chegar e falar, João, pastor João, quero falar, o que é isso, rapaz? O que está acontecendo, garoto? Se ele chegar em casa, Joyce, e falar assim, pastor João, eu poderia, por acaso, abrir a tua geladeira para pegar um Danone? Eu vou medir a febre dele, vou falar, tá com febre, filho? Agora ele fala assim, ô pai, traz um Danone lá para mim, hein? Aqui, ó. Não, humilhar não. A Kathleen mandou uma mensagem assim para mim. Querido, excelentíssimo pastor João, se for possível, poderia comprar um pão de queijo para mim? Não. Irmãos, a Kathleen tem 22 anos, já trabalha, graças a Deus, aleluia. Já tem o dinheiro dela. Mas mandou uma mensagem aqui. Ô pai, faz um pix aí para eu comprar um pão de queijo aqui, um suquinho. O que eu fiz? Toma um pix. Por quê, irmão? Porque eu posso ser tudo para muita gente, irmão, mas para eles eu só quero ser pai. Eu quero proteger, suprir. Eu como pai humano, eu sou muito falho, nem sempre vou conseguir. Mas Deus Pai, Ele quer que você chame Ele apenas de Pai. E eu vou te mostrar, vou só te dar uma coisa aqui, irmão. Em todos os 33 anos de vida, que nós temos relatado cada palavra de Jesus que foi relatada, em quase todas elas, Jesus sempre disse, meu Pai, o Pai que está no céu, meu Pai, Pai eu te agradeço, Pai eu te dou graças, Pai eu te louvo. Todas as vezes, sempre Pai, Pai, Pai. Porém, Valmir, teve uma vez, só uma, que Jesus chamou Deus de Deus. Sabe quando? Quando ele não estava no lugar de filho, mas ele estava no seu lugar na cruz. Quando ele subiu na cruz,
que o seu pecado e o meu pecado estava sobre ele, quando ele estava nos substituindo na cruz e o nosso pecado estava sobre ele, então Deus Pai abandonou Jesus na cruz como pecador. E aí Jesus disse: Deus meu, por que me abandonaste? Então Jesus foi abandonado na cruz e chamou Deus de Deus, para que você chamasse Deus de Pai e nunca fosse abandonado por Deus. Você pode ter certeza que o teu Pai não te abandona, porque Jesus já foi abandonado na cruz no teu lugar. Então Deus nunca vai te abandonar, e você não tem que chamar Deus de Deus, você tem que chamar Deus de Pai. Pastor, mas eu tenho muita dificuldade de chamar Deus de Pai, porque o meu Pai, eu sei, irmãos, o teu Pai da terra, e tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, mas eu quero que você tome passos para começar a vencer isso. Comece a sua oração assim: meu Pai, meu Pai. Irmãos, eu me lembro uma vez, Valmir, pra você ter ideia, eu me lembro uma vez que eu passei assim umas 2 semanas que eu não estava muito crente não, sabe? Passei umas 2 semanas, pá, lá na outra igreja ainda, sem orar, sem ler a Bíblia, sabe? A gente passa isso, né? Todo crente passa isso, né? Aquela semana você não está muito crente, né? Aí fiquei umas 2 semanas, Valmir, sem orar, sem ler a Bíblia, sabe? Carnal. E aí chegou um sábado de manhã, eu falei assim: puxa vida, eu vou orar. Não, eu preciso mudar isso aí, eu vou orar. Aí, eu tinha a chave da igreja, aí eu fui para a igreja orar. E no meu coração, eu não fui nem falando com Deus, não fui nem, eu fui assim, meio receoso, né? Aí eu fui subir na escada da igreja pensando assim: puxa vida, vai ser um tempo difícil aqui, hein? Tô longe, né? Tô distante assim, né? Vou ter que fazer uma força aqui, né? Abri a porta da igreja, cheguei lá, rapaz, eu só fiz isso, eu não fiz a oração do sabe? Eu só fiz isso assim, eu levantei a minha mão, e eu falei assim, ó: Pai, meu Deus do céu, irmãos, mas a glória de Deus encheu aquela igreja assim, mas eu chorava, eu ria, e na minha cabeça aquilo não fazia sentido, porque eu falava assim: gente, eu estou há 2 semanas sem orar, sabe? E eu cheguei aqui, eu nem precisei me humilhar e falar: ó Deus, eu sou um pobre pecador, que agora me achego ao Senhor. Não, irmãos, eu só falei assim: Pai, irmão, o céu já estava pertinho, eu estava me sentindo distante, mas o meu Pai ainda estava ali dentro de mim, irmão. Oi? Eu estava sozinho na igreja, quer dizer, sozinho entre aspas, né? Eu e meu pai. Eu que estava com essa crise do órfão, de achar que meu pai estava longe, irmão, mas o seu pai está sempre perto, esperando a uma palavra apenas você dizer: Pai. E ele diz: eu estou aqui, filho, eu estou aqui. Então, irmãos, nós precisamos nos relacionar, porque Jesus veio apresentar não apenas o Deus da justiça, o Elohim, o Deus Todo-Poderoso, que os judeus já conheciam, mas Jesus veio apresentar o Pai. E assim como Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu quero que você saiba que você que entregou a sua vida para Jesus, e você tem o Espírito Santo, você pode dizer isso também: eu e o Pai somos um só. Eu não sou 2, eu sou um só com o meu Pai. Você pode dizer isso comigo? Eu e o Pai somos um. Amém, irmão? E por último, o primeiro relacionamento, você tem que ter Jesus como Senhor. Se você tem Jesus como Senhor, seus pecados são perdoados, as maldições já foram quebradas. Não há maldição sobre a sua vida, você é filho de Deus. Você tem que se relacionar com o Espírito Santo como um amigo próximo. Terceiro, se relacione com Deus como Pai, provedor, protetor, presente na sua vida. Mas o quarto está em Hebreus, capítulo 10, verso 25. Perdão, Efésios. Vamos primeiro em Efésios. Hebreus também é bom, né? A gente vai chegar lá. Efésios, quem achou Efésios aí? Efésios 4.
Efésios 4. Abre lá em Efésios 4, para a gente terminar aqui. Cadê, gente? Efésios 4. Não é Efésios 4 não, irmãos. Efésios 3. Efésios capítulo 3. Não é 3 não, gente. É 2. Efésios 2, verso 18. Quase. Agora achei mesmo. Efésios 2, 18. Diz assim, verso 18. Porque por ele, Jesus, através dele, nós temos acesso ao mesmo Pai. E no verso 19 diz assim: assim, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos, e vocês agora fazem parte da família de Deus. Amém? Vocês não são estrangeiros nem forasteiros, vocês, através de Jesus, são parte da família de Deus. E que família é essa? Quem sabe? Qual é a família de Deus? A igreja. A igreja é a família de Deus. Por isso, em Hebreus 10, agora vamos lá em Hebreus. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Diz assim a palavra do Senhor, irmão. Se você quer ser a cura completa, Valmir, começou na sua vida quando você entregou a sua vida para Jesus e se batizou. A cura completa, Joyce, começou quando você começou e ainda se relaciona com o Espírito Santo como teu amigo. A cura completa, Dani, está acontecendo quando você se relaciona com Deus como seu Pai. Mas esse ciclo de cura, ele só se completa quando você aprende a se relacionar com a igreja como irmãos. Um Senhor, um amigo, um Pai, irmãos. Hebreus 10, 25 diz assim: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Você vê que isso não é novidade. Alguns estão abandonando a congregação. Mas ele diz, não abandonem a congregação, ao invés disso, admoestem, encorajem, ajudem uns aos outros, quanto mais vocês veem que aquele dia se aproxima. Deixa eu ver aqui, quem de fato acredita, sabe qual é o dia? O dia que Jesus está voltando, é aquele dia. Quem aqui acredita que Jesus está voltando? Tem certeza? Deixa eu ver sua mão aí. Você acredita que Jesus está voltando? Alguém aqui já conheceu um desviado que acredita que Jesus está voltando? Alguém? Não conhece, não acredita não, gente. Uma vez eu conversei com um rapaz, o Valmir, eu conversei com ele, desviado da igreja, ele falou para mim assim, não, eu sei, mano. Eu sei que se Jesus voltar hoje eu vou para o inferno. Eu sei. Eu falei para ele, meu amigo, você não sabe. Você não sabe de jeito nenhum. Se você... Irmão, ó, vou falar para vocês. Eu, tá? Se escandaliza não, tá? Sou pastor, né? Eu não entendo 1% do que é o inferno. Tô te falando, irmão. Eu acredito pela fé no que Jesus falou. Agora, se tu falar assim, você sabe o que é o inferno? Eu não sei, irmão. Se eu soubesse o que era o inferno, irmão, misericórdia, eu ia orar 8 horas por dia. Eu ia largar tudo, irmão. Eu ia viver, sei lá, irmão. Eu ia ser um crente mais doido do mundo. Se eu soubesse o que é o inferno, irmão, quem que sabe o que é o inferno quer ficar um dia sem orar na vida? Não fica, irmão. Todo desviado não sabe o que é o inferno e nem sabe que Jesus está voltando. De vez em quando você vê uma pessoa que está afastada da fé postando assim, rapaz, Jesus está voltando mesmo, a situação está complicada. Não, irmão.
Porque Hebreus 10, 25 diz assim, olha, se vocês acreditam que aquele dia está se aproximando, então não deixem de congregar. Ao invés disso, congreguem com mais intensidade, porque se Jesus está muito próximo, nós precisamos congregar mais, estar mais juntos, sermos curados, encorajarmos, consolar, curar, ajudar uns aos outros. Porque se Jesus está voltando, a gente tem que estar mais junto. Quanto mais vocês estão vendo que o dia do Senhor se aproxima, o Abner me perguntou esse dia, ô pai, as trombetas do Apocalipse. Eu falei, filho, não sei nada de trombeta, filho, eu só sei que são 7. 7, né? Aí ele falou assim, quantas já tocou? Né, filho? Eu falei, rapaz, eu não tenho a menor ideia, cara. Eu, sinceramente, não ouvi nenhuma. Não sei se tocou, não sei. Não sou um especialista em Apocalipse, mas eu sei o seguinte, Jesus está voltando, e é por isso que eu estou no culto hoje. Jesus está voltando, e é por isso que eu estava ontem no GC. Jesus está voltando, e é por isso que eu vou vir no culto domingo. Por quê? Porque eu estou vendo que o dia está se aproximando, irmão. Hoje eu estou sem carro. Eu moro lá no bairro da Glória. A minha família inteira. Como é que eu ia vir para o culto hoje? Eu podia simplesmente mandar uma mensagem aqui e falar, ó, pessoal, não vou hoje no culto não, hein? Estou sem carro. Como é que eu vou vir? Não dá, irmão. Se eu sair do trabalho, se eu sair de casa às 6 horas de ônibus, eu não chego aqui às 7h30, né? Irmão, mas Jesus está voltando, irmão. Eu não posso faltar culto. Aí eu liguei para o Anderson. Ô Anderson, dá uma carona para a igreja aí. É meu irmão, gente. Acho que eu liguei para ele e falou, querido, se de repente puder, se der, se não for te incomodar, né? Falei com ele, tá trabalhando aonde, Anderson? Tô trabalhando no Bing, maravilha. Vai passar aqui em Correia, na frente de casa, né? Me pega aqui, que eu tenho que ir pro culto, rapaz. Não posso faltar culto, não. Irmãos, olha, eu vou te falar. Esse lugar de comunhão e de congregação é um lugar de encorajamento, de ensino, de cura. Cura da orfandade. Pastor, como é que eu sou curado? Olha, como é que eu sou curado daquele sentimento de não pertencimento? É na congregação. Como é que eu sou curado da rejeição que eu carrego no meu coração, pastor? É aqui na congregação. Como é que eu sou curado, pastor, todos esses sentimentos que eu carrego lá da minha infância? É aqui na congregação. É no GC. Irmão, GC é lugar de cura, amém? Quem quer crescer, vem pro GC. Quem concorda comigo que GC é um lugar de cura? Quarta-feira é um lugar de ensino e domingo é um lugar de comunhão, irmão. Então, irmãos, olha, quem tem vindo, eu vou te falar, quem tem congregado, eu tenho visto sendo curado. Todo mundo que está congregando no GC, que está vindo na quarta, que está vindo no domingo, está passo a passo sendo curado. É, não é, irmã Elô? A cura vai acontecendo, vai crescendo, vai amadurecendo, vai crescendo, vai amadurecendo. É Jesus como Senhor, é o Espírito Santo como amigo, é Deus como Pai, mas é os irmãos cooperando no processo de cura da sua vida. E a gente vai sendo curado. E nos tornamos filhos amados e completos e curados em nome de Jesus. Amém, gente? Fala com esse irmão que está do seu lado. Fala assim, meu irmão, sua presença aqui faz toda a diferença, irmão. Você imagina se você não tivesse vindo hoje, irmão? Você faz toda a diferença, amém? Quando você vem no culto, você cura alguém, mas você também é curado. É nesse lugar que nós somos curados. Então eu quero que você se coloque de pé. Eu espero que Deus tenha falado com você hoje. Eu espero que o Espírito Santo tenha te encorajado hoje. E na semana que vem é a última aula dessa série. Semana que vem nós vamos falar sobre o DNA dos filhos. Como, Elô? Qual é o DNA desse filho de Deus? Como é que se parece um filho de Deus? Biblicamente, o que define? Como que se parece um filho de Deus? Tem barba ou não tem? Não, não é sobre isso. São outras características que nós vamos ver na semana que vem. Então eu quero que você venha em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te agradecemos. Senhor Jesus, nós te agradecemos.
porque nós nunca poderíamos ser filhos de Deus se o Senhor não tivesse vindo e nos substituído na cruz para perdoar os nossos pecados. Por isso, Jesus, nós te agradecemos porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, o nosso Redentor, e nós te agradecemos. Pai querido, nós te louvamos, porque somos Teus filhos e não há nada melhor do que sermos Teus filhos, porque nós não somos mais órfãos, nós somos um com o Senhor, e como é bom ser amado, protegido pelo Senhor. E nós te agradecemos, Espírito Santo, pela Tua presença, pela Tua amizade, pelo Teu consolo, pelo Teu ensino. Nós te agradecemos, Senhor, ó Deus, porque a todo momento nós temos o Senhor morando em nós para sempre. E é tão bom ter o Senhor como nosso melhor amigo. E também, Pai, nós te agradecemos, porque nós não apenas nascemos em uma nova família, mas o Senhor nos deu irmãos tão preciosos. Como é bom fazer parte de uma igreja, como é bom fazer parte de uma família e termos irmãos e irmãs que nós podemos contar, podemos confiar, podemos nos abrir, podemos, Senhor Deus, termos ajuda, socorro, ensino, correção. A todo momento que precisamos, nós não estamos sozinhos, nós temos um Pai e nós temos uma família com irmãos que nos amam e nos ajudam. Senhor, essa é a melhor vida que nós poderíamos viver. Não há vida melhor do que essa, do que sermos Teus filhos e fazer parte dessa família. Nós te louvamos por isso em nome de Jesus.